Oi, oi, tudo bem, gente? Vamos lá, mas vamos continuar a leitura bíblica. 1 Coríntios 7. Deus Pai, por favor, te peço, por favor, me ajude a ler e a interpretar da maneira correta. Te suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas do Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Verso 12. Aos outros eu mesmo digo isso, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificado por meio do marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Verso 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não se desfaça da sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também não é nada, também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça, que
porque é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Verso 28. Mas se vier casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam das coisas do mundo, como se não usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua esposa, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso não peca. Deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme em seu propósito não é dominado por seus impulsos, mas domina a sua própria vontade. E resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Você verifica que, por exemplo, aqui no 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, ele dá assim o seu parecer, né, de forma pessoal, mas você vê que no final ele diz o seguinte, sobre tudo isso que ele diz o seguinte no final, que, em meu parecer, ele dá o parecer dele, né, e ele diz no final que ele pensa que ele também tem o Espírito de Deus, quer dizer, muitos detalhes ele diz de acordo com a visão pessoal dele, mas ele tem condição de dar esse aconselhamento por ser apóstolo, né? Então verifique que ele dá orientações sobre as dificuldades de sermos cristãos. Então, por exemplo, ele sugeriu que você vê que tudo é na questão da sugestão, né? Ele falou o marido não deve impedir-se em relação à mulher, assim, não deve ter restrições entre a mulher e a mulher também ao homem. E devem ter sempre um bom convívio um com o outro em relação à vida de casado, né? E você vê que de repente ele diz o seguinte, que se vocês forem ter algum tipo de restrição, se segurarem no matrimônio, deveria ser apenas por questão de oração, né? Então, no momento assim que
casal vai viver um momento, um período de oração, de jejum. Então aí o casal deveria se segurar, se deter, né? Para questões de poder fazer o jejum e oração. Mas você vê que ele diz o seguinte, que isso deve ser por pouco tempo, para que não corra o risco do homem ou da mulher acabar tendo o erro de, de não se conter e acabar cometendo um erro moral. É meio complicado esse tipo de assunto, porque acaba envolvendo a vida pessoal do casal, né? E é o que o apóstolo Paulo falou, né? Que, que se alguém vive casado, passa por grandes dificuldades, porque acaba envolvendo assuntos pessoais, né? Então, e o apóstolo Paulo diz o seguinte, que isso cria muita dificuldade, questão de opinião de um e de outro, não se restringir para que o outro, que se de repente um tem menos vontade, para o outro acabar não caindo em erro, né? O que está solteiro tentar permanecer do jeito que está, mas se tem muito fogo, melhor você se casar para não cometer erro, né? Não cometer fornicação. Então, melhor casar. E se você estiver casado, não fique se restringindo ao outro. Se os dois estão casados, mantenha uma vida conjugal ativa, correto. Não fica se restringindo um ao outro, senão o outro que tem mais vontade pode acabar cometendo um erro, né? O apóstolo Paulo ele fala isso de uma forma bem tranquila, sabe? É claro que o casado ele deve tentar manter o ritmo um em relação ao outro, mas os dois lados não devem, tanto um lado como o outro, não pode ficar tentando se evitar o outro, porque senão pode acontecer um erro de de um lado acabar cometendo adultério, tá? Então não pode haver restrições. Veja como o apóstolo Paulo ele explica tudo isso, né? Até quando ele fala até sobre, por exemplo, de um cara que tem uma filha, de não liberar a filha para o casamento. Olha, isso parece ser até uma questão de convívio da época, né? Porque qual pai que não vai querer ver a sua filha casar, né? Mas ele fala assim, não, porque parece que segurar a filha para ela não se casar, isso vai fazer com que a filha ajude o pai e a mãe, né? Quando eles estiverem ficando mais velhos. Mas verifique que ele diz o seguinte, né? Que o pai e a mãe não devem evitar que a filha se case, porque é melhor que a filha se case, né? Então, o pai e a mãe não devem tentar atrapalhar a vida da filha para que a filha possa se casar, né? Então, até esse tipo de coisa, né? Olha como são assuntos delicados, né? São assuntos de, do convívio familiar, né? E verifique tudo isso que tem, ele faz um enfoque na vida cristã, não assim de cunho pessoal. Ele está dando a opinião dele em relação ao cristianismo, porque se as pessoas tiverem muita dificuldade de administrar essa situação, vai atrapalhar o andamento do evangelho. Então ele está pensando na questão, por exemplo, da pregação do evangelho. Opa, meu tempo está acabando, daqui a pouco vai tocar um alarmezinho aí, eu já vou parar. Então verifiquem que, por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, quem está casado não se separe e tal. Se o descrente se separar, então tudo bem, né? Mas o cristão ele não deve ter essa atitude de se divorciar por qualquer motivo. Não, de maneira alguma, né? Há outros textos que dizem isso, né? Sobre casamento e divórcio, né?
que o cristão ele não deve tomar essa atitude, a não ser que o outro cometa adultério, já tendo relação sexual ilícita fora do casamento, aí seria o único motivo lícito do cristão tentar fazer o divórcio, né? Mas, opa, meu tempo acabou. Então, eu já vou encerrando. Você verifique então que o apóstolo Paulo, tudo isso que ele falou é para que o evangelho siga normalmente. Quando fala, por exemplo, que os casados vão passar por grandes dificuldades, que é melhor não se casar, né? A recomendação dele é a seguinte, porque se o cara está casado, vai ter mais dificuldade, por exemplo, de pregar o evangelho se ele está unido a um casamento. Então, por exemplo, o cara sair, por exemplo, para sair para oração e se a mulher não é crente, vai criar uma dificuldade, né? Isso não é um impedimento para, se você é crente, não pode ser um impedimento assim de você ser crente se a esposa não é, e você vai sair numa reunião de oração, vai para o culto e a esposa não sai. Vai ser uma dificuldade. Seria melhor. Esse assunto é bem complicado, né? Mas o casado ele tem que, se a mulher não é crente, ele tem que orar para que a mulher se case, né? Se a mulher creia no evangelho, né? Você viu como o assunto é complicado? É bem amplo, né? Mas o casado, se a mulher não é crente, ele tem que orar para Deus, converter a esposa e ficar firme, né? Ele não tem que tomar atitude de pedir o divórcio só porque ele tem os compromissos com a igreja, a não ser que a esposa chute o balde. Você vê a expressão chute o balde? É complicado, né? Se os dois são crentes, é ótimo, permaneça casado e vamos seguir em frente, né? O homem casado, ele vai ter um compromisso mais com a esposa. Então fica mais difícil de trabalhar na igreja se ele tem um compromisso com a esposa. Como o apóstolo Paulo disse, né? Ele tem que agradar a esposa. Então fica mais difícil, né? Então, às vezes a gente vê que na igreja é mais fácil os jovens se envolverem, né? Legal quando os dois são casados e os dois são crentes, porque fica mais fácil, um ajuda o outro, né? Mas mas você vê que o apóstolo Paulo ele não impede o casamento, ele dá apenas recomendações, tá? Vamos parar por aqui. Então, Deus abençoe. Eu agradeço a Deus por tudo isso. O próximo vai ser 1 Coríntios 8. Tá bom? Até mais. Tchau.